Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live. Deixa eu ver aqui se a Cíntia já entrou. Vamos iniciar mais um estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Bom dia, Si. Bom dia, Paty. Eu perdi meus filtros aqui. Deu certo? Não. Entendi. Antes Bom, aparecia aqui, agora não tá aparecendo, não. entendi. Bom, nós estamos fazendo, né, um estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito, falando um pouquinho mais também sobre multipotencialidades, que é a habilidade que a pessoa tem de fazer várias coisas, né? Então, é o dom, né, de poder fazer várias coisas que ela gosta. Aí vou deixar a Cíntia também falar um pouquinho mais sobre isso, que na verdade, né, a Cíntia que é especialista em multipotencialidades. Então, me apresentando para quem não me conhece, eu sou Patrícia, sou psicóloga, terapeuta integrativa também, onde eu faço barras de axis, theta healing, facelift, que são algumas técnicas que também nos proporcionam nos conhecer melhor, né? Que é tão importante também nesse mundo de multipotencialidades. Cíntia, se você puder também se apresentar. Bom, eu sou a Cíntia também, como a Paty, sou multipotencial, como ela falou aí, né? Que são pessoas que gostam de fazer várias coisas diferentes. Eu tenho formação em moda, minha primeira formação, mas hoje eu atuo como estrategista digital e também mentora de multipotenciais. E aí a Paty falou algo até engraçado, né? Especialista em multipotenciais, porque as pessoas acham que ser multipotencial é ser generalista, de certa forma, que sabe de tudo um pouco, mas não se aprofunda. E, pelo contrário, multipotencial é você ter conhecimento em áreas diferentes, mas não é que você não se aprofunda, né? Você se aprofunda em cada uma e consegue fazer conexões entre elas. Então, só para tirar esse mito aí de que multipotencial é generalista, né? Pode ser sim também especialista em várias áreas diferentes. E esse estudo que a gente vai fazer, a Paty já falou do livro, né? A gente vai sempre trazer para o contexto aqui do multipotencial, para a gente entender também as nossas vulnerabilidades, né? Com esse perfil. Sim. E aí nós estamos estudando, né, por capítulo, então cada dia é um capítulo diferente. Talvez o próximo capítulo a gente tenha que dividir, né, em duas partes, porque ele é bem grande, né? Todo o conteúdo ele é muito denso, assim. Às vezes a gente fica refletindo bastante em cada texto, né, que a gente lê aqui no livro. E a gente se identifica muito, né, Paty? Com o que ela fala. Total, total. Porque para a gente poder se permitir estar neste mundo de multipotencialidades, a gente precisa se permitir também viver as nossas vulnerabilidades, né? Se a gente não se permitir viver essas vulnerabilidades, a gente não consegue se entregar a isso. Né? Exatamente. A vulnerabilidade é essa, essa forma também da gente se permitir estar vulnerável, né? Perante a opinião dos outros, perante ao que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E aí, às vezes, para você se jogar nesse mundo de multipotencialidade, você precisa aprender a lidar com isso também. Né? Então, vamos lá? Vamos lá. Capítulo 2, derrubando os mitos da vulnerabilidade. Então, esse capítulo ele é dividido em 4 subitens, né? E o primeiro subitem é vulnerabilidade é fraqueza. E aí a gente vai entender melhor, né, sobre essa questão de vulnerabilidade é fraqueza. E aí ela começa aqui o texto, né, falando a percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza. É o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. E aí, Cíntia, como que você percebe tudo isso? O que o livro traz pra gente, né?
Acho que a gente até comentou um pouco na live anterior, né, sobre isso, que a gente confunde a vulnerabilidade com fraqueza. E algo que ela falou muito nesse tópico é que a gente admira a vulnerabilidade nos outros, porque vulnerabilidade, né, de certa forma é sinônimo de verdade, coragem, ousadia, mas quando é a nossa vez de ser vulnerável, a gente foge. Ao mesmo tempo que a gente admira nos outros. Isso é meio doido, né? Porque a gente vê no outro que é algo bom, mas como a vulnerabilidade gera um desconforto, traz vários sentimentos que nos colocam em conflito interno, a gente não quer passar por aquilo, né? Mas o resultado da vulnerabilidade a gente quer. Exato. Se a gente for olhar, né, também muitas pessoas acabam se identificando mais, né, com pessoas que trazem à tona as suas vulnerabilidades, né? Então, eu vejo isso pelo menos muito com relação ao perfil de pessoas que trabalham também com algumas terapias integrativas, né? E eu percebo que as pessoas se identificam muito com essas pessoas que trazem à tona aquilo que elas já viveram, né? Então, puxa, olha, eu já passei por isso, eu entendo aquilo que você está passando agora, né? E aí a pessoa olha e fala assim, puxa, essa pessoa aqui que eu tô seguindo, que eu tô ouvindo ela tá entendendo o que eu estou passando. Então, deixa eu ouvir um pouquinho mais sobre o que ela fez para sair disso, né? Para sair desse estado. É verdade. Mas essa pessoa teve que se abrir, né? Ela teve que se expor para poder fazer com que outras pessoas também olhem para isso e falem, puxa, eu também posso passar por essa situação que eu estou vivendo hoje e ter uma vida, né, ainda melhor. Sim. É porque gera essa conexão, né? Você vê que o outro já passou ou passa por algo que você também está vivendo. E é interessante, quando eu comecei a falar de multipotencialidade, várias pessoas começaram a se identificar quando eu expus a minha história, né? Tudo que eu senti lá atrás, que eu sofri bastante por não saber que eu era multipotencial. E isso fez as pessoas se identificarem. Se eu tivesse guardado só para mim, não ia gerar essa conexão, né? Mas ao mesmo tempo que eu conto, que eu exponho, é uma vulnerabilidade, porque não tem como saber a forma que as pessoas vão reagir, né? Então, a gente, por isso que ela fala que vulnerabilidade é coragem. Você precisa ter coragem para mostrar quem você é. Sim. E a gente expor, né, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já passou, mexe também às vezes com feridas que são delicadas, né? E aí a gente se permitir sentir e trazer à tona isso novamente, né? Eu acho que para a gente estar aqui hoje também é uma vulnerabilidade, né? A gente também está se permitindo viver essa vulnerabilidade, porque quando a gente começou a falar sobre tudo isso, né? Quando a gente começou a pensar, puxa, vamos fazer as lives, né? E trazer esses conteúdos, não é fácil para a gente também estar aqui, né? A gente também tem que se permitir estar vulnerável, né? Então, porque a gente se coloca muito diante da opinião do outro, né? Então, E é tava algo novo lembrando. que a gente está fazendo também na parte. A gente nunca fez algo assim. Exato, exatamente. Então, por exemplo, né? Eu preciso até aceitar aquela live que você colocou em conjunto ali pra gente, né? Um trechinho da live. E aí, me colocando aqui também, né? E falando sobre isso. Quando eu tava assistindo, eu percebi muitos cacuetes, né? Do né, o tempo todo, né? O né. E aí eu falei, nossa, o que que o outro às vezes vai pensar quando ver uma live onde num trecho curto tem tantos né? Aí a gente olha e fala assim, puxa, e a princípio eu fiquei pensando, será que eu vou colocar isso? Será que não vou? Mas o se abrir para isso, ele faz com que a gente tenha que lidar com tudo isso, né? Então, tá vendo, né, de novo? Agora acho que eu vou ficar presa no né. Mas se a gente olhar, o porquê que a gente está fazendo tudo isso? Né? A gente espera poder contribuir com outras pessoas também. A gente espera que esse conteúdo
né, e tudo aquilo que a gente vem estudando sobre vulnerabilidade possa contribuir com outras pessoas também. E é isso que nos move, né? Então, quando a gente tem um propósito maior, a gente passa também por cima disso, né? Desses medos, desses receios, do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Porque a gente tem algo maior que nos move também. Sim. Isso que você falou me lembrou de um outro ponto também, que como a vulnerabilidade ela tem muito da vergonha, né, desse sentimento da vergonha, o que o outro vai pensar, tem uma explicação, né, que a vergonha ela tem muito a ver com o nosso ego, né, com o nosso egoísmo. Quando a gente se torna egoísta, a gente impede que as pessoas aprendam com a gente, né, conheçam quem a gente é também. Então a gente está pensando muito mais na nossa imagem do que naquilo que a gente tem para passar, né? E muitas vezes também eu já deixei de compartilhar algo porque, eu não tô bonita, não tô me achando bonita aqui, então eu não vou compartilhar. Mas às vezes eu tinha uma mensagem legal para passar e eu não passei por causa disso. Então, como que essa vergonha atrelada ao egoísmo também atrapalha a gente. Exato. O quanto que às vezes a gente se preocupa tanto com a opinião do outro que a gente deixa, às vezes até de tornar esse mundo um mundo melhor, porque a gente está muito preocupado, né, com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, e a gente não se permite viver essa vulnerabilidade, né? E aí entra novamente essa questão do multipotencial. Para a gente se jogar nesse mundo, a gente precisa se permitir estar vulnerável. Né? E é por isso que a gente está conduzindo todo esse estudo, né? Por isso que a gente chegou, né, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, porque ele proporciona essas reflexões para a gente. Uhum. E ela fala muito aqui também da vida com significado, né? Uma vida com significado, ela com certeza vai passar pela vulnerabilidade. E às vezes a gente fica buscando tanto um significado na vida, um propósito, né? O que eu vim para fazer. Mas aí quando descobre, por medo da vulnerabilidade, não coloca em ação. Que é algo que a gente já falou um pouco antes também, né? Da gente começar esse estudo. Que acho que foi até o que gerou a vontade de fazer esse estudo, né, Paty? A gente saber que tem um propósito, mas não conseguir colocar em ação. Então, não adianta a gente querer o propósito sem antes trabalhar a nossa vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, de ser vulnerável. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo que ele me falou assim, Paty, se você começar a fazer vídeo, transmitir conteúdo, se você fizer isso e você estiver perfeita no vídeo, quer dizer que você começou tarde, né? Então você tem que começar agora e, tipo, os primeiros vídeos provavelmente não vão ser bons, né? Ou vai ter uma coisa ou outra que você vai olhar e vai falar, puxa, isso aqui podia ser melhor, mas se você tá começando e tá tudo muito perfeitinho, quer dizer que é porque você começou tarde, né? Você perdeu muito tempo para fazer, né? E muito provavelmente os primeiros vídeos, independente do momento que você comece, né, vão ter algumas falhas, vão ter algumas coisas, mas quando você coloca de novo o propósito acima, você passa por cima, né, desse medo da opinião do outro, desse medo de errar, desse medo de se expor, e aí você vai entendendo que tem coisas que você só aprende fazendo, né? Uhum. É que nem liderança. Para liderar, você precisa se permitir estar na função, né? Você pode ler todos os livros de liderança da vida, você pode fazer todos os cursos, mas você só vai aprender a ser líder sendo líder, porque é no exercício da prática que a gente vai melhorando, né? Então, eu lembro também que tem a questão de quando às vezes a gente fica sempre se colocando, né? Eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais um aprimoramento, eu preciso fazer. E a gente vai se escondendo atrás disso, né? Atrás do teórico e a gente não se coloca, né, na prática. E é só na prática que a gente vai aprender, errando também, e fazendo e reaprendendo. E aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a se aprimorar naquilo que a gente faz. Uhum. E esse aprimoramento, né? Talvez a gente tenha medo de enfrentar, além do que as pessoas podem falar, né? O medo do julgamento, né? O medo do que vão pensar. Mas, ao mesmo tempo,
é o que vai aproximar a gente das pessoas que tem a ver com a gente. Porque quem vai criticar, quem vai apontar o dedo, não é a pessoa que a gente vai se conectar verdadeiramente, independente disso, né? São pessoas que nem deveriam fazer parte da nossa vida. E é até bom que a gente faz um filtro, né? Porque a gente já vai tirando as pessoas que não têm a ver com a gente e vai se conectando com as pessoas que realmente estão na mesma vibe, assim. Isso é muito legal. É muito legal quando a gente se expõe e vem pessoas que pensam parecido, que se identificam, porque gera essa proximidade, essa conexão. E eu acho que isso tem muito mais valor do que a crítica de quem nem tem a ver com a gente. Sim. E crítica sempre vai ter, né? A gente precisa aprender a lidar com ela, né? E tá tudo bem, porque cada um tem uma opinião, né? Cada um tem um jeito. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente deixar as lives, né, aqui salvas, a gente está exposto, né, a ter opiniões que não vão ser legais pra gente. E a gente tá muito ciente disso, né, Cê? Então, são coisas que a gente conversa. E, de novo, você se permitir estar vulnerável é isso, né? É olhar e falar, puxa, pode ser que algumas pessoas não gostem e tá tudo bem. Só que o nosso propósito de passar um pouco mais de conteúdo sobre isso, ele tem que ultrapassar, né? Então, sempre o propósito, ele tem que ser maior do que tudo isso, né? Do que o nosso medo, do que a nossa vergonha, do que a nossa ideia de aceitação, né? Aceitação do outro. Então, nisso a gente vai entendendo como que a vulnerabilidade funciona, né? E aí ela fala aqui num trecho do livro, vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Então não é fácil a gente se colocar à frente de tudo isso, né? Não é fácil a gente olhar e falar, puxa, eu vou me permitir estar num lugar que é incerto, né? Tipo, sei lá, daqui a pouco pode acontecer de uma de nós duas cair aqui e a outra tem que continuar, né? E tem que ir falando e tem que ir fazendo a live acontecer. Então, nesse sentido, é algo que aqui é um espaço muito incerto, né? A gente não tem uma segurança, ó, vai estar tudo certinho, né? Você estava procurando um filtro, por exemplo, e não achou. Né? Não achei. E deve falar o quê? Vambora. Vamos assim mesmo, vamos com esse que eu achei. Então, acho que é isso, né? A gente se colocar num mundo de muitas incertezas e lidar com elas, né? E o quanto a gente aprende com isso, né? Eu acho que a gente pode fazer o gancho agora para o próximo tópico, né? Que é o segundo mito que ela fala aqui, que a vulnerabilidade não é comigo. Que algumas pessoas acham que não precisam passar pela vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que vulnerabilidade na verdade, estar vivo é você ser vulnerável. Essa é pura verdade. Você nasceu, você está vulnerável a inúmeras coisas. Não tem como a gente escapar. Por mais que a gente ache que não está sendo vulnerável, isso é um engano, né? A gente está se auto-enganando. Sim. E ela até fala aqui, né? Quando a gente era criança, a gente achava que quando a gente crescesse, a gente não estaria mais vulnerável, né? É quando a gente Nossa. mais está vulnerável. Exato. Exatamente. Então a gente tem essa falsa crença, né? De que, tipo, quando crescer, tudo vai ser mais seguro, né? E na verdade é o contrário, né? Quanto mais a gente cresce, mais situações de vulnerabilidade a gente acaba ou se colocando ou tendo que se colocar. Né? Em algum momento da vida a gente vai ter que aprender a lidar com isso, ou com as consequências de não se colocar na vulnerabilidade. Porque ser adulto é assumir mais responsabilidades. Exato. E mais responsabilidades é sinônimo de vulnerabilidade. Não tem como você assumir novas responsabilidades sem passar por isso. Acho que ela até fala isso no tópico anterior, né? Que pessoas que assumem responsabilidades, elas não são fracas, elas são corajosas. Né? Ela precisa de coragem para assumir uma nova responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa enfrentar o desconforto. Porque a gente sabe, né, Paty, que assumir responsabilidade, por mais que nos coloque no outro, sei lá, por exemplo, uma pessoa que vai assumir um novo cargo, que ela tanto queria, que vai dar até mais status, vai dar mais autoridade, mas por trás disso, ela vai ter que enfrentar muitas incertezas, muita
como se fala, insegurança também. Não tem como a gente ter novos desafios, novas responsabilidades, sem ter tudo isso como se fala, um anexo, assim. Sim, exatamente. Quando a gente está fazendo algo novo, a gente vai entrar num espaço que é muito novo em tudo, né? Então, é algo que a gente precisa aprender a lidar. Não tem jeito. Tem que ser. Peraí, deixa eu fechar minha janela aqui que tá fazendo um barulho. E tem um barulho estranho também, que é do gato aqui de casa. Ele tá fazendo um barulho ali. Eu não tô escutando, não. Ah, que bom. Aí o povo pensando, né? Nossa, que barulho estranho que a Paty tá fazendo. Pois é, E é é o o gato, gente. gato. É o gato. E aí, assim, eu lembro que ela até coloca, né, num determinado momento, ela pergunta assim, o que que você faria se você tivesse certeza que daria muito certo, né? E logo em seguida ela pergunta, né, o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Então, quando você olha para isso, você fala assim, puxa, será que eu não estou deixando de fazer algumas coisas por medo do fracasso, por medo daquilo que vai acontecer se eu não souber lidar com tudo isso, né? E o quanto que a gente deixa de viver algumas experiências, de fazer algumas coisas, porque a gente simplesmente, né, não tem esse medo, né? E a gente não rompe essa barreira e aí a gente não se permite fazer algumas coisas, né? Essa, esse, essa pergunta, ela me pegou também, me deixou reflexiva. Eu fiquei um tempo pensando, né? E eu acho que tem muito a ver também com aquela pergunta, né? O que você se arrependeria de não ter feito, né? Se você morresse. E eu acho que tem um peso, assim, parecido essa pergunta. E quando a gente para analisar, a gente vê que não vale a pena deixar de fazer por causa do medo de fracassar, de dar errado. Porque mesmo que fracasse, né, mesmo que você não consiga aquilo de primeira, ainda assim vai valer a pena. Porque você sabe que você colocou em prática, que você tentou. É aquela coisa, por mais que a gente tenha um fracasso, por mais que às vezes a gente faça alguma coisa que a gente entende que ali houveram aprendizados, que bom que a gente se permitiu isso, né? Que bom que a gente se permitiu viver aquela experiência. E com certeza isso vai ser, né, um espaço de. Oi, Jaciane, bom dia. Me chama de Gi, gente. No outro momento eu explico. Querida, que bom que você está aqui. Então, quando a gente se permite viver essas experiências, às vezes são justamente a forma da gente se aprimorar para fazer aquilo que a gente verdadeiramente deseja, né? Então, são escadas, né? São degraus que a gente vai alcançando, que a gente vai subindo para poder chegar aonde a gente espera, né? Só que se a gente não quiser passar por esses primeiros degraus, a gente nunca vai chegar lá em cima. Então, tem coisas que a gente precisa aprender precisa se permitir, na verdade. Acho que não é nem o aprender, é o se permitir viver, né? Que é o que ela traz o tempo todo, né? A gente vencer essas barreiras do medo, da vergonha, da vulnerabilidade, né? E na maioria das vezes, o medo maior está na nossa mente, né? Do que na realidade. Quando a gente começa, quando a gente tem aquela coragem inicial de colocar em ação, a gente descobre que não era tão difícil assim quanto a gente imaginava. Não sei se já aconteceu com você situações assim, mas comigo várias vezes, né? De eu ter insegurança de fazer algo, mas a partir do momento que eu comecei, eu vi que era mais fácil do que estava desenhando na minha mente. Sim. É porque a gente cria muito, né, essa coisa, principalmente da opinião do outro, né? E aí a gente já começa a pensar, o que que o outro vai pensar se eu errar, se eu falhar? E aí a gente vai criando todo um roteiro na nossa cabeça que às vezes o outro não vai nem perceber ou não vai nem se preocupar com aquilo, né? E se o outro se preocupar e ele tiver a opinião dele, tudo bem também, né? O que que de pior pode existir se o outro tiver aquela opinião? O que que de pior pode existir se várias pessoas tiverem aquela opinião? Tá tudo bem. A gente está num processo, né? E quando a gente se permite estar nesse estado de
de vulnerabilidade, que aí não tem outra palavra para a gente usar, né? Você se permite viver aquilo que você verdadeiramente deseja, né? E aí você se permite viver o seu propósito também, né? Se permite viver aquilo que você almeja e tem de sonhos na sua vida. E quantos sonhos se morrem no meio do caminho, né? Quanta coisa se perde no meio do caminho quando a gente fica mais preocupado com o que o outro vai pensar e achar do que em agir no sentido, né, e no caminho daqueles nossos sonhos e ideais. Sabe o que é muito interessante que eu vejo hoje, né? Que algumas pessoas assim que eu acompanho na internet, que são de certa forma famosos na internet, lá atrás elas tiveram um começo que foi bem desafiador, porque elas receberam julgamentos, né? Receberam críticas, passaram vergonha porque elas não sabiam como fazer direito. Só que hoje, se elas estão onde estão, é porque elas passaram por tudo isso e enfrentaram, né? Não deixaram que isso parasse elas. Tem até uma influenciadora é a que eu mais sigo assim atualmente, né? Ela chama Yasmin Castilho. E volta e meia ela posta um vídeo antigo, sei lá, de 8 anos atrás, 5, 8 anos atrás, que realmente, assistindo, né, a gente vê, nossa, ela estava ali passando vergonha, estava passando mico pelas coisas que ela estava fazendo. Mas foi aquela vergonha que fez ela construir toda essa trajetória. E hoje ela tem, acho que, quase 5 milhões de seguidores no Instagram. Né? Tá super bem. Então, ela não teria chegado até isso sem aquele começo. Só que o que acontece com a gente, né? Foge daquele começo. Sim, porque, de novo, a gente está naquele estado onde a gente acaba. Eu estou tentando lembrar aqui da palavra que a gente tinha colocado, de insegurança emocional também, né? Então, quando a gente está nesse meio de insegurança emocional, a gente tem que lidar com os nossos receios, com os nossos complexos, né? E se a gente não está bem emocionalmente, a gente acaba se sentindo muito fragilizado perante tudo isso, né? Não é fácil, de novo, a gente se colocar perante a opinião do outro. Então, quanto mais a gente está bem com a gente mesmo, quanto mais a gente está consciente do nosso real valor e dos nossos propósitos, melhor a gente consegue passar e lidar por tudo isso, né? Sim. Peraí que agora o meu déficit de atenção, ele me Deu uma atrapalha. viajada, né? Eu dei uma viajada. Eu confesso que eu dei uma viajada nessa parte. Certo. A gente pode passar então pro tópico 3 aqui do livro? Sim, com certeza. Tópico 3 é vulnerabilidade, é expor totalmente a minha vida. A gente também falou um pouco disso, né? Eu não tinha nem visto que estava nesse capítulo e a gente acabou falando um pouco na live passada. Mas achei bem interessante também aqui os pontos que ela traz, né? Porque às vezes a gente confunde também, principalmente hoje nas redes sociais. A gente acha que estar nas redes sociais é expor completamente a nossa vida. Só que tudo tem um limite também, né? Sim, exato. A gente precisa. Ele fala muito sobre essa questão de a, a vulnerabilidade se basear na reciprocidade e na confiança. E ele vai trazendo sobre como que a confiança ela se constrói, né, aos poucos. Então, para você se permitir também mostrar as suas vulnerabilidades, você precisa fazer isso com quem você confia, né? Então, essa confiança ela vai se construindo na relação que você tem com a outra pessoa, né? Só que às vezes para você se mostrar a sua vulnerabilidade, ele fala que tem uma relação, né, com a outra pessoa que em geral eu mostro a minha vulnerabilidade, o outro também mostra a sua vulnerabilidade. E a gente vai percebendo que todo mundo passa por alguns processos e a gente vai adquirindo confiança maior para poder falar sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo. Agora, se a gente não se permite isso, quando a gente está lidando com o outro também não sente essa confiança para se abrir, né? E aí a gente não consegue, às vezes, criar este vínculo e esse elo, né? Eu acho que isso que é o mais difícil quando a gente traz também para as redes sociais ou para qualquer coisa que tenha
né? Ou sei lá, às vezes fazer uma apresentação, fazer uma palestra em público, né? Porque aí a gente tem que lidar com pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem essa confiança. E aí isso se torna mais desafiador. Aí a confiança tem que vir muito mais da gente, eu acho, né? No sentido de saber qual é o seu limite de expor aquilo e tá dando retorno aqui para mim. Não sei se está aparecendo para você de novo. Pra mim, não. Aqui tá tudo certo. Mas eu acho que nesse sentido, quando a gente fala com o público, né, quando a gente não tem essa relação próxima, a confiança ela tem que partir da gente. Porque também sente expor, mas sem se sentir confortável, as pessoas vão perceber, né, que a gente não está seguro de si. E isso vai ser prejudicial para a gente mesmo, né? Então, o que eu me sinto bem em compartilhar com mais pessoas que eu não sei, né, o que elas pensam, o que elas acham de mim. E ela fala mais trazendo aqui para relacionamento próximo mesmo, né? Como amizade, relacionamento com um parceiro, enfim. Que a pessoa precisa merecer, ela precisa, como que ela fala, ganhar a nossa confiança, né? Para que a gente compartilhe as coisas. Porque tem pessoas que a gente tem uma proximidade, mas elas não fizeram por merecer a gente contar certas coisas, né? E a confiança vem muito disso também. E aí ela até dá o exemplo, né, aqui da filha dela, que um dia ela trouxe para a mãe que ela compartilhou um segredo, né, com uma amiga, e quando foi na hora do intervalo, todo mundo já estava sabendo disso, né? E aí ela olhou e falou: eu nunca mais vou compartilhar um segredo meu com ninguém. Então, o quanto que a gente se fecha quando essa confiança ela é ferida, né? O quanto que a gente se fecha quando às vezes a gente confiou em alguém e que não soube perceber que a gente estava contando algo que era muito próprio, né? Muito pessoal. E aí acabou espalhando e trazendo para outras pessoas. O quanto a gente se fecha quando às vezes essa confiança é ferida e a gente fala, não vou confiar em mais ninguém. E aí a gente entra em várias coisas, né? Tanto na parte profissional quanto na parte, às vezes, de relacionamentos amorosos, né? Quanto que a gente olha para tudo isso e fala, não posso confiar em ninguém, e a gente se fecha. E aí, às vezes, a gente não se permite criar vínculos verdadeiros. A gente acaba fugindo desses vínculos porque a gente tem medo de passar novamente por essa situação. E aí vai se fechando, vai criando uma armadura, né? Que não permite que ninguém se aproxime. E o não viver a vulnerabilidade é viver com essa armadura, né? O tempo todo a gente está com essa armadura. A gente defendendo a todo momento, né? Exato. É como se a gente tivesse o tempo todo tendo que lidar com algo externo que a gente não quer mexer, né? Então, eu lembro até que tem um outro livro do Axis, né, que ele fala sobre essa questão da vulnerabilidade, e ele fala que é um livro que fala, na verdade, sobre abuso sexual, né, sobre abusos. E aí, é um livro que chama Radicalmente Viva, Além do Abuso. E ele fala que quando a gente sofre qualquer tipo de abuso, né, e seja o abuso sexual, abuso emocional, né, verbal, a gente meio que se coloca numa redoma de vidro para que a gente não viva essa experiência novamente. E ele fala, só que qual que é o problema de quando você não se permite viver isso? É que você se colocou dentro dessa redoma de vidro e aí, para você evitar viver novamente uma situação de desconforto que aconteceu de uma forma inesperada. Então, para você não viver isso de forma inesperada, você acaba afastando tudo de você. Só que quando você está nessa redoma para você se proteger de algo que é mal, né, de algo que é ruim, você também está nessa redoma se protegendo contra coisas boas que você poderia ter vivido. Né? Então você acaba não se permitindo viver nada da vida, né? Nem o que não é bom, mas também não se permite viver aquilo que poderia ser algo muito bom para você. Sim. E quantas vezes a gente faz isso mesmo, né? Mesmo sabendo, a gente faz. E talvez, eu acho que você fala muito disso também, da gente trazer isso da infância, né? Trazer esses traumas, assim, da infância. E quando a
gente é adulto, a gente não sabe por que que age de certa forma. E quando a gente não consegue resolver essas questões do passado, a gente vai ficar sempre batendo na mesma tecla, né? Sempre errando no mesmo lugar e sem saber o porquê. Eu acho que a nossa vulnerabilidade, o medo de a gente ser vulnerável, muitas questões também vêm desse passado, né, Paty? Da nossa infância, quando a gente era criança, passou por alguma situação, às vezes nem foi tão grave assim, às vezes é algo pequeno, né? Igual a gente já fez uma vez uma sessão, né? Quando a gente fez a sessão do Theta Healing, que eu trouxe uma questão que eu estava pintando com umas amigas e eu achava que elas pintavam muito melhor do que eu e por isso eu não tinha capacidade para fazer as coisas, né? Não tinha talento. Mas eu não tinha talento naquela situação. É algo simples, algo do cotidiano, mas que me impactou. Estava me impactando a minha vida hoje. E olha que interessante como que a nossa mente funciona, né? Sim. Tem coisas da criança que se a gente não resolver, o adulto vai passar, né? Ele vai continuar passando por aquilo. Se a nossa criança interior ela não está bem, o nosso adulto ele vai acabar sofrendo essas consequências de alguma forma, né? Então é algo assim que a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Para nossa criança interior, o que ela está vivendo, o que ela está passando. E são coisas assim que às vezes a gente olha e fala assim, ah, é bobeira. Aquilo lá tá no passado. Imagina, já aprendi a lidar com isso. Só que o que a gente não percebe é essa nossa criança, ela vai interferir no nosso adulto. Então, se você não voltar ali, né, e até para fazer isso, até para fazer esse exercício, você precisa se permitir estar nessa vulnerabilidade, né, Cíntia? Porque você teve que voltar à situação, trabalhar emocionalmente com ela, limpar as emoções para que o seu adulto hoje pudesse seguir. Né? Então, acho que a proposta de falar, né, sobre isso também é essa, né? É você voltar nessa emoção e trabalhar com ela. Mas para isso também você precisa se permitir, né? Voltar a sentir naquele momento, momentaneamente, a mesma dor que a sua criança sentiu. E muitas vezes é assim, muito rápido que vem a transformação, a mudança, né? Quando a gente começa a trabalhar essas emoções. Porque no meu caso, desde que a gente trabalhou aquilo, eu consegui resolver questões que estavam me atrapalhando, que estavam mexendo com a minha vulnerabilidade, né? Porque tinha muito a ver com a vulnerabilidade que estava me incomodando. E eu consegui, assim, ter força para enfrentar aquilo, porque foi trabalhado o que estava lá na raiz, né? A gente não trabalhou o efeito, a gente trabalhou a causa. Isso que é o mais importante. Agora, eu queria trazer aqui um ponto que desse tópico também que ela fala, que me chamou muito a atenção e que eu me identifiquei bastante, porque eu já passei por isso, assim, inúmeras vezes. Que uma, uma das coisas que atrapalha, né, que quebra a confiança, é o descompromisso. É quando a pessoa que tá ali com você, né, que é seu amigo, ou pode ser familiar, ou um parceiro, que ele para de se importar com você, né? Para de investir na relação. Porque toda relação precisa de investimento, né? Até a amizade. Pra gente ser amiga hoje, né, Paty? A gente precisou investir na nossa relação. A gente precisou conversar, precisou sair em alguns momentos, né? Trocar coisas íntimas que foram ali conectando a gente. Então, tudo isso é uma construção. Mas se a gente parar de se interessar uma pela outra, né, a gente parar de se importar uma com a outra, essa confiança ela vai sendo quebrada, querendo ou não. Sim. Então, é reciprocidade. Né? Quando a gente Sim. vai trabalhar uma relação, precisa ter essa reciprocidade. E aí é por meio dessa reciprocidade que a gente permite que o outro possa saber das nossas vulnerabilidades e também compartilhar e ouvir as vulnerabilidades do outro. Então, é aquilo que a gente estava comentando também, né? Assim, sobre essa importância dessa confiança e o quanto que às vezes essa confiança precisa partir de você, né? Que é algo que você também já colocou. Então,
muitas vezes não é fácil a gente confiar logo de cara. Né? Eu já sou o tipo de pessoa que eu confio em todo mundo. Todo mundo já é amigo logo que eu conheço. Eu Né? sou mais desconfiada. Existem perfis diferentes, né? E aí eu já tenho mais essa coisa de tipo, eu confio em todo mundo até que a pessoa perca a minha confiança. E aí já existem perfis, né? Que nem você tá trazendo, que já é desconfiada de todo mundo e a pessoa precisa ir adquirindo essa confiança. Então, acho que é encontrar esse ponto de equilíbrio. Acho que não dá realmente, né? Eu já percebi que não dá para confiar em todo mundo e percebendo aos poucos, né? Eu acho que tem que sentir isso. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa confiança, ela ser construída, né? Sim. E aí eu não lembro agora se é nesse tópico. Isso. Ou se é no próximo, que ele fala assim, que quando você também vai se abrindo muito com a outra pessoa pensa e fala assim, nossa, mas por que tá se abrindo tanto assim, né? Por que tem isso? Mas porque dentro de você, como você já tem essa facilidade em confiar no outro, você fala, tudo bem eu me abrir. Porque, por exemplo, comigo, tudo que a pessoa se abre comigo, eu sei que eu vou guardar, né? Para mim é algo que a confiança que o outro tem, ela é muito sagrada. Então, se o outro está confiando algo em mim, em especial sobre uma vulnerabilidade sua, o que falar para mim vai ficar guardado comigo. Então, na minha cabeça é assim com todo mundo, mas nem sempre é assim, né? Então, acho que a gente vai tendo que aprender a lidar com essa confiança também. E tem momentos que vai ter que partir da gente. Porque se não partir da gente, também não vai partir do outro. Né? Então, é algo que a gente precisa ir sentindo. Né? E às vezes, quando a gente se abre também muito com alguém que não se abre com a gente, chega um momento que a gente para de se abrir. Né? Porque às vezes o outro tem uma dificuldade tão grande em mostrar as suas vulnerabilidades também. A gente olha e fala assim, nossa, parece tudo tão perfeito, né? Eu acho que só eu tenho esse problema. Melhor não me abrir com essa pessoa. Ela não deve, né, entender, às vezes, aquilo que eu tô passando, aquilo que eu tô sentindo. Ou, puxa, será que ela tem a mesma confiança em mim que eu tenho nela, né? Então, ela precisa, essa relação, ela precisa ter essa... como é que é a palavra? Reciprocidade. Sim. Exato. E acontece o contrário também, que já aconteceu comigo. Que é da pessoa querer falar tanto, né, dela e não dar espaço para eu expor também aquilo que eu estava vivendo. Então a gente precisa encontrar realmente essa balança, né, no meio do caminho. Porque isso acabou me afastando também da pessoa, porque teve momentos que eu queria desabafar, que eu queria contar alguma coisa, mas eu não sentia essa abertura, essa atenção vindo da pessoa. É como se ela quisesse só falar dela mesmo. E aí, realmente, essa falta de interesse que ela fala, né, no livro, que é o descompromisso com o outro. Então, realmente, isso, aos poucos, foi rompendo o nosso vínculo, né? Foi desgastando a relação. Sim. Acho que a gente pode entrar aqui, né, no mito 4. Eu me garanto sozinho. E tem muito a ver também, né, com o que a gente já estava falando aqui, das relações, né? Sim, sim. Que aí ele fala, né, que o quanto a gente precisa de pessoas que nos ajudem a trilhar, né, de novas formas, o caminho que a gente quer fazer, mas que não nos julgue, né? Eu acho que é importante a gente sempre ter uma opinião sincera sobre as coisas, mas o julgamento ele vem de forma muito pesada, né? Então, eu acho que você chegar para a pessoa e falar, olha, aqui eu acho que você pode melhorar assim, pode melhorar de outra forma, né? Aqui talvez você possa agir, né, dessa maneira ou da outra, mas sem esse peso, né, do julgamento. E ela fala muito que viver a vulnerabilidade você nunca vive sozinha, né? É algo que você tem que viver com o outro. E é que esse julgamento, essa crítica, ela vem de duas formas, né? Ou ela vem para te derrubar, ou ela vem para te ajudar a crescer, a melhorar. E a gente precisa diferenciar isso. Né? Eu também já me afastei também de pessoas que vieram com o julgamento de querer me derrubar, fingindo que era aquela crítica construtiva, né? E às vezes a gente não percebe, vai realmente colocando a gente para baixo. E o que a gente também tem que ter, só para não perder aquela linha de raciocínio que eu também tenho, talvez um pouquinho do
o quanto que a gente também tem que se perceber se a gente também não está sendo essa crítica para o outro, né? O quanto que às vezes a gente também pode, de uma maneira muito firme, muito forte, na forma de falar com o outro e tirar ele do caminho dele, né? Então, acho que a gente também tem que sempre os dois lados, né? A gente ter esse cuidado também da forma com que a gente se posiciona perante o outro, com que a gente fala perante o outro. A gente pode ter críticas construtivas, mas a gente sempre tem que ter o cuidado e a forma de falar, para que a gente também não seja uma opinião muito forte a fazer com que o outro, né, desista de tudo. a gente já está percebendo o quanto é difícil a gente se colocar nessa vulnerabilidade, né? O quanto é difícil a gente se permitir estar nesse estado. Então, se a gente às vezes vai com uma crítica muito forte, ou se a gente fala, puxa, eu gostaria de falar isso porque eu gosto da pessoa, eu quero que a pessoa cresça, eu quero que a pessoa evolua, então que a gente possa ter esse cuidado e a forma de falar. Bem pontuado, porque isso é uma coisa que eu preciso me controlar bastante, assim, a forma que eu vou falar, né? Principalmente com as pessoas que eu sou mais próximas, que a gente tem mais liberdade de falar. Quanto mais liberdade, eu acho que mais cuidado a gente tem que ter na forma de falar, né, Paty? Porque a gente vai perdendo, às vezes, o freio da forma de expor o que a gente pensa. Às vezes o freio nem existe mais, né? De transmitir o nosso pensamento. Mas é algo que eu realmente preciso me policiar nisso, né? Da forma que eu vou. Por mais que eu queira o bem da pessoa, por mais que eu queira ajudar, que não seja a ideia da crítica construtiva, às vezes a construção da minha forma de falar não é positiva, não é tão boa assim. Então foi bem pontuado, realmente, isso daí. E agora eu queria trazer aqui um ponto que, quando eu vi esse capítulo, o que mais me veio à mente, né? Do capítulo não, do tópico, que chama Eu Me Garanto Sozinho, foi que para nós mulheres, hoje em dia, isso é muito, de uma forma muito mais intensa. Porque acho que a nossa geração já veio aprendendo, né? Que a gente precisa ser totalmente independente, que a gente não pode depender de ninguém. E essa narrativa, essa história, ela veio também trazendo essa armadura pra gente. Eu acho que o homem, por natureza, ele já lida com as coisas sozinho. O homem não é muito de pedir ajuda, de compartilhar, né, o que está sentindo. Isso é mais da nossa natureza feminina. Só que, talvez das últimas décadas que entra aí a nossa geração, a gente foi perdendo isso, né? Essa naturalidade para pedir ajuda e não querer dar conta de tudo sozinho. Quer dizer, e querer dar conta de tudo sozinho. A gente vem sendo muito projetada, né? Também para não depender de nada nem de ninguém. E em algum momento da vida a gente vai precisar do outro. E tá tudo bem quando a gente precisar do outro, né? A gente precisa se permitir viver isso, a gente precisa se permitir pedir, por favor, você pode me ajudar? Tá tudo bem, porque o outro também vai precisar em algum momento, né? E por que não ajudar? Então, se você está na disposição de poder ajudar, por que não também se permitir receber? Então, o se permitir receber, às vezes, é mais difícil do que o ajudar, né? Então, tá tudo bem ajudar. Até porque quando às vezes a gente está ajudando, é como se fosse a falsa sensação de que a gente está por cima, né? E o outro está por baixo. Então a gente acha que quando a gente está precisando de ajuda, é como se a gente estivesse por baixo, e na verdade não é um auxílio mútuo. Porque tem momentos que eu não vou estar bem, né? Quantas vezes eu não estava bem e você foi um ombro amigo, quantas vezes você não estava bem e eu fui esse ombro amigo. E é nisso que a gente vem construindo essa relação e essa confiança que nem a gente acabou de falar também. Né? Então, é a gente se permitir ser cuidado, a gente se permitir com que o outro possa, né, também viver essas experiências, faz com que a gente viva nesse auxílio mútuo. Né? E aí a gente entende que tá tudo bem quando a gente também precisa de ajuda. Né? Então, foi algo que foi conversado também, né, por esses dias aqui em família, né? Meus pais não estavam bem e às vezes traz um pouco de dificuldade, às vezes, de aceitar a ajuda,
né, dos filhos. E aí eu acho que uma das coisas que a minha irmã colocou, né, e eu acho que minha mãe não vai assistir essa live depois, porque tá tudo certo. E se tiver também, eu converso com ela. Mas é algo que, assim... E eu acho que tudo bem também da gente trazer sobre esse assunto, né? Sobre essa questão do... Quando a gente está envelhecendo, o quanto que a gente se torna mais vulnerável, né? E aí, às vezes, a gente acaba não querendo a ajuda do outro, mas a gente também vai passar por essa situação. Em algum momento, a gente também vai precisar da ajuda do outro. Só que o que eu percebo é que quanto mais dificuldade a gente tem em aceitar essa ajuda do outro, nessa fase da vida, eu acho que vai ser ainda mais complexo, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A gente também está vivendo numa outra fase, numa outra era, onde hoje acho que a gente consegue ter uma humanização nesse processo muito maior, né? Então, eu acho que é importante a gente aprender a lidar com tudo isso agora, para que em momentos futuros que a gente precise mais, a gente também saiba que esse tá tudo bem quando a gente precisa de ajuda, porque a gente também está disposto a ajudar o outro quando o outro precisa, e é essa troca, né, que acontece. É que tá muito ligado à fraqueza, né? Isso de você precisar do outro, precisar da ajuda de alguém. Você não é autossuficiente, você descobre que você não é autossuficiente, como te contaram, né, que você deveria ser. E aí, quando você percebe que você não consegue, ao mesmo tempo é muito difícil você pedir ajuda, porque você não quer demonstrar a fraqueza. E eu enfrentei, acho que eu enfrento, assim, certa forma hoje também. Melhorei um pouco, mas é algo que eu ainda preciso trabalhar, sabe? De reconhecer quando eu preciso ajuda. Mas é difícil. A gente se coloca numa situação realmente de vulnerabilidade, de assumir que precisa de, de ajuda, porque realmente a gente não quer demonstrar que é que tem uma fraqueza, mas na verdade não é fraqueza, como a gente já falou nos tópicos anteriores. Mas é um trabalho interno que é um processo, né? Não é de uma hora para outra, não é você se perceber assim que você já vai mudar automaticamente. Pode ser que através de um processo, né, terapêutico, como foi aquele caso do Theta Healing, a gente consiga fazer de uma forma mais rápida. Mas normalmente é um processo, né, Paty? Sim. E aí, na verdade, ali a gente tratou uma situação, né, Cid? Então, quantas outras ainda às vezes não precisam ser trabalhadas? Quantos outros, né, entraves às vezes tem ainda e que demandam, né, que precisam às vezes a gente lidar com questões que vêm lá de trás, né, dessa nossa criança interior, né? Então, eu acho que a gente já entendeu aqui que estar no estado de vulnerabilidade é ter coragem. Né? Para você se permitir estar na sua vulnerabilidade, viver a vulnerabilidade, é preciso muita coragem. E quando a gente pensa assim na multipotencialidade, né, que é querer fazer várias coisas diferentes. Se a gente não tiver essa coragem de pedir ajuda, a gente não vai fazer nada. Porque imagina, a gente gosta de muitas coisas diferentes. Como que a gente vai dar conta de fazer todas essas coisas sozinho? Não tem como. É inviável, né? É um cenário que não existe, só na nossa cabeça mesmo. Então, se a gente deixa de pedir ajuda porque se acha fraco, a gente vai estar deixando de colocar também os nossos sonhos, nossos projetos no mundo. Exatamente. E de novo, né? Uma das coisas que mais impede é a preocupação do medo com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Né? E aí a gente impede de que os nossos propósitos eles possam florescer e nascer, porque eu estou muito preocupada com isso. Né? E ele fala que uma das maiores, acho que uma das primeiras coisas, né, para a gente poder viver isso é o pedir, a ousadia de pedir ajuda. Né? Então, se você está precisando, se você percebe que você precisa, né, do outro para algo, tá tudo bem. Nesse momento você está precisando, mas depois o outro também vai precisar. E aí nisso você está construindo essa relação mútua de confiança, onde você pode se permitir cada vez mais viver essa vulnerabilidade. Acho que é Com isso, né, certeza. Esses eram os 4 tópicos aqui que ela aborda no livro, né, dos mitos da vulnerabilidade. E que quando a gente vai falando, um está totalmente conectado com o outro, né? Vai puxando ali
uma situação com a outra. E é bem interessante a gente se aprofundar nesse estudo. E aí agora o próximo capítulo, Paty, como ele é um pouco maior, talvez a gente realmente tenha que dividir. Mas ele fala aqui, compreendendo e combatendo a vergonha. É um título bem interessante também, né? Pra gente estudar, porque todo mundo tem vergonha em alguma coisa. Até a pessoa mais desinibida, mais extrovertida, em algum momento ela vai sentir a vergonha. Então, pra gente se aprofundar nesse tema aqui, na próxima live. Sim. E aí, de novo, né? A sugestão de não só participar das lives, mas também adquirir o livro, de ler o livro, né? E aí, quem sabe a pessoa também poder fazer a leitura do livro e ir acompanhando aqui junto com a gente. Eu acho que esse livro ele vem me ajudando bastante e com certeza é um conteúdo assim que para mim está sendo muito rico. E como a gente fala, né? É muito denso entender cada trechinho que a autora colocou aqui, que é resultado, né, de muita experiência e muita vivência sobre o assunto. E pega muitas vezes em coisas que a gente realmente sente, né? Muitas coisas a gente vive e sente. E a gente entra nessa reflexão enquanto estuda também. Exato. É isso. Até semana que vem. Então, obrigada, Paty. Obrigada, pessoal, que esteve até aqui com a gente. A gente se vê na próxima semana. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.